Tive acesso aos documentos de um caso da Suprema Corte da cidade de Nova York, em que moradores do condomínio 432 Park Street processam os incorporadores do prédio por 125 milhões de dólares em indenizações. No texto deste documento judicial, o Conselho de Moradores afirma que o condomínio, prometido como um dos melhores da cidade, foi entregue com mais de 1.500 defeitos identificados de construção e design nas partes comuns do prédio. E isso sem contar os problemas nas unidades individuais. Isso é só o começo do que foi escondido de você na Billionaires Row. Este é o imóvel mais caro à venda nos Estados Unidos por 250 milhões. Não importa quem mora aqui, mas sim como tudo foi feito, o dinheiro gasto e a falta de transparência. Ok, espera um segundo. Todos os vídeos do TikTok e do YouTube sobre esses condomínios de luxo na Billionaires Row nunca mencionam nada de ruim sobre os condomínios. Por que nunca ouvimos sobre esses mais de 1.500 defeitos identificados que supostamente colocam a segurança e a vida dos moradores em risco, mesmo quando eles pagam dezenas ou até mais de 100 milhões de dólares por um apartamento desses? Bem, a resposta curta para isso é que nem mesmo os próprios moradores querem que você saiba sobre o processo judicial e principalmente não querem que você saiba sobre os 1.500 defeitos do prédio. A história da Billionaires Row começa aqui em 2009 com o desenvolvimento do 157. O 157 é classificado como um edifício super alto, já que tem mais de 300 metros de altura. Agora, a Billionaires Row não significa que você precisa ser bilionário para morar aqui, mas quase isso, considerando que o preço de um estúdio, na faixa mais baixa, é de 4,2 milhões e uma cobertura provavelmente vai te custar mais de 100 milhões de dólares. A cidade de Nova York é conhecida por seus espaços de moradia extremamente pequenos, com camas que saem da parede, mas no 157. Bem, você vai ter mais espaço do que jamais poderia precisar. Com sua própria sala de ginástica interna, bibliotecas, enormes espaços de convivência e vistas deslumbrantes para o Central Park, você está comprando um estilo de vida de extremo luxo e exclusividade que só os ultra-ricos podem pagar. Com o preço pedido de um desses apartamentos chegando a uma média de 22 milhões de dólares, isso se torna inacessível até mesmo para muitos dos moradores mais ricos da cidade. O que acontece com esses apartamentos se ninguém pode pagar? Aí entram investidores estrangeiros, gestores de fundos de hedge e executivos corporativos. A grande questão é se existe oferta suficiente pelo preço certo para todos esses compradores estrangeiros. Eles gostam de novos empreendimentos e grandes espaços, mas em Nova York, as coberturas e áreas amplas já estão sendo disputadas. 159 se tornou uma enorme oportunidade de investimento para os mais ricos do mundo, que não têm nenhuma intenção de realmente morar em Nova York. Bilionários que adquirem esses complexos de apartamentos apostam na valorização, enquanto os moradores pagam menos impostos sobre a propriedade do que o proprietário médio de Nova York. Você está dizendo que o dono de um complexo de 100 milhões de dólares americanos na Rua dos Bilionários paga o mesmo imposto de propriedade que quem tem um apartamento de 1 milhão de dólares americanos em Nova York? Como isso pode ser possível? Bem, vamos pegar esse gráfico como exemplo. Dos 8 principais complexos de apartamentos da Rua dos Bilionários, o azul mostra quanto cada um pagaria seguindo a média do imposto imobiliário de Nova York. O verde mostra quanto realmente pagam. Difícil de acreditar, os impostos sobre propriedades em Nova York se baseiam em 4 categorias. Existem propriedades residenciais pequenas, residenciais grandes, comerciais e industriais. Complexos como o 159 da Rua dos Bilionários se enquadram na categoria residencial de grande porte, geralmente pertencentes a uma única família ou pessoa. Os impostos que você paga sobre a propriedade que possui dependem da categoria em que sua propriedade se enquadra, e não do valor real do imóvel individualmente. Isso faz com que um condomínio na Rua dos Bilionários pague os mesmos impostos sobre a propriedade que um prédio grande em Staten Island, apenas por estarem na mesma categoria de imposto. Não é preciso ir longe. Veja o ex-prefeito de Nova York, dono de 2 casas no Brooklyn, avaliadas em mais de 3 milhões de dólares, mas que pagou só 7 mil dólares de imposto de propriedade no ano passado. Os valores das casas aumentaram. Isso é o que tem causado tanto impacto. De fato, os valores das propriedades do prefeito de Blasio também aumentaram. Você apoia imposto para milionários? Eu acho que milionários devem pagar bem mais impostos sobre propriedades. Como o dono de uma cobertura de 100 milhões de dólares no 159 paga os mesmos impostos sobre a propriedade que um proprietário em Staten Island, fica claro por que tantos ultra-ricos veem isso como uma grande oportunidade de investimento. O 159 foi finalmente concluído em 2014 como o primeiro grande condomínio da Billionaires Row, e as coisas estavam indo muito bem, pelo menos por cerca de um ano.
Em 2015, um prédio novinho em folha na Billionaires Row foi concluído. 432 Park Avenue se tornou o edifício mais icônico da Billionaires Row na época. Estamos, por assim dizer, na sombra do 432 Park Avenue. Não só é a torre residencial mais alta da cidade, como também é a mais alta do hemisfério ocidental. Apesar de o prédio ter sido inspirado no design de uma lixeira, tudo parecia ótimo por fora no 432 Park Avenue. A cobertura do topo acabou de ser anunciada por um valor recorde de 169 milhões de dólares, que é o anúncio mais caro que Nova York já viu. O 432 Park Avenue tem apartamentos que literalmente olham de cima para o Empire State Building, contam com as banheiras mais altas de Nova York e possuem praticamente tudo o que você poderia querer em uma cobertura de luxo, exceto por um detalhe. A glória e o glamour do 432 Park que vemos nas redes sociais não correspondem exatamente à situação real. Em texto literal e simples, o Conselho de Administração dos Condomínios 432 Park Avenue, este é um grupo de moradores formado em nome dos indivíduos. Os donos das unidades processam as incorporadoras do 432 Park Avenue por 250 milhões de dólares. Tudo bem, esses caras são bilionários com dinheiro praticamente ilimitado. Por que estariam tão irritados? Então, se voltarmos ao início deste vídeo, como mencionado antes, o conselho do condomínio está alegando que existem mais de 1.500 defeitos no 432 Park que nem sequer incluem os problemas de muitas das unidades individuais. Primeiro, muitos problemas surgem devido aos ruídos e vibrações horríveis e incômodos. Como resultado do projeto do edifício, o 432 Park é extremamente alto e estreito, com uma proporção de altura para largura de 15:1. Como é muito ventoso acima de 300 metros a cada 12 andares, há aberturas na estrutura para permitir a passagem do vento e limitar a resistência ao vento em grandes altitudes. Com todo esse vento passando, isso acabou gerando ruídos aparentemente intoleráveis, tornando difícil dormir mesmo em períodos de tempo apenas moderadamente ruim. Isso seria compreensível se você fosse um nova-iorquino em um prédio decadente no 50º andar, mas estamos falando de bilionários pagando dezenas de milhões para viver, teoricamente, em um dos apartamentos mais luxuosos do mundo. Ok, há alguns ruídos altos quando venta lá fora. E daí? Bem, os incorporadores do prédio também não consideraram como o edifício balançaria por causa da sua altura extrema, e como isso afetaria os elevadores. Os moradores afirmam que esses elevadores já pararam completamente várias vezes durante períodos de ventos fortes, deixando familiares presos nos elevadores por horas até finalmente serem resgatados. Você imagina Leonardo DiCaprio comprando uma dessas unidades e ficando preso no elevador por horas? Ele é rico demais para passar por isso. E a lista só cresce. Já ocorreram vários incidentes de alagamentos graves e grandes danos causados pela água. E para piorar ainda mais, quando um operário da construção estava tentando consertar os problemas de infiltração de água, ele acidentalmente perfurou a fiação elétrica, causando uma explosão que cortou a eletricidade de muitas unidades e custou $1,5 milhão para reparar. Os construtores teriam se recusado a assumir a responsabilidade e reparar rapidamente os danos da explosão, deixando condições perigosas causadas pela negligência do incorporador. Há páginas e mais páginas de documentos onde os moradores do 432 Park Avenue estão expondo os incorporadores, que tecnicamente são os construtores. Por reter informações importantes, nunca aceitar a responsabilidade, ignorar os pedidos dos moradores. E a lista só continua crescendo. Os moradores contrataram um consultor de engenharia para inspecionar o prédio e identificar os defeitos. E dos 1.500 defeitos que o consultor encontrou, os construtores afirmam ter consertado centenas deles, quando na realidade o consultor descobriu que eles só haviam consertado 9 dos 1.500 defeitos. Eu não vou abordar todos os detalhes deste documento judicial de 43 páginas, mas o ponto é que há centenas ou até mais de 1.000 defeitos distintos. Encontrados por um consultor de engenharia no 432 Park Avenue, os construtores se recusam a assumir qualquer responsabilidade, levando os moradores a processá-los por mais de $250 milhões em indenizações. E o mais impressionante é que tudo isso está sendo ocultado do público. Lembra que falei que esses apartamentos na Billionaires Row eram comprados como investimento? Compradores não querem que você saiba como alguns condomínios são problemáticos, pois isso reduziria o valor das propriedades deles. Por enquanto, só se fala maravilhas sobre como esses condomínios são luxuosos e sobre as vistas espetaculares que eles têm de Manhattan, nunca mencionando nenhum dos 1.500 defeitos que aparecem no documento legal. Se você pensa que isso ocorreu só com o 432 Park Avenue, está enganado, ou talvez felizmente dependendo do que acha da Billionaires Row.
Afirmam que a Central Park Tower bloqueia muita luz no Central Park devido à grande sombra que projeta por horas durante o dia. Sem contar que essa torre tem apenas 30 moradores em tempo integral. Apesar de ter 179 unidades, o 53 West 53rd Street está mais da metade vazio porque os compradores em potencial estão preocupados com o design do prédio, que não permite a entrada de muita luz em um edifício onde esse é literalmente um dos principais atrativos pelos quais você está pagando. O 111 West 57th Street já apareceu várias vezes nas notícias por ter grandes objetos caindo do prédio e despencando nas ruas de Nova York durante as fases de construção, incluindo grandes pedaços de vidro. Sem contar que este é o arranha-céu mais fino do mundo, com uma proporção de largura para a altura de 1:24, tornando o balanço nos andares superiores inevitável. Muitos desses problemas também podem ser atribuídos a outros 3 apartamentos da Billionaires Row, que ainda nem mencionamos. 520 Park Avenue, 220, Central Park South e 252 East 57th Street. Em um momento em que os preços dos aluguéis em Nova York estão disparando, os construtores decidiram optar por opções de condomínios ultra luxuosos para os super ricos. Agora, ironicamente, estão sendo processados por centenas de milhões de dólares pelos bilionários para quem tentavam construir imóveis de investimento. Muitos dos segredos obscuros da Billionaires Row se aplicam a outras cidades ao redor do mundo, especialmente as superlotadas como Dhaka e Bangladesh. É impressionante quanto a corrupção ocorre na cidade mais superlotada do mundo. Saiba mais sobre seus segredos obscuros neste vídeo.